Qual é o nome dos pontos e para que eles servem? No vídeo de hoje, o último vídeo da série Nome dos Pontos, e você vai conferir mais alguns nomes dos pontos da nossa querida Eugene Gênios. Sim, eu fiz na terceira leva de pontos, que é o S2, e no vídeo de hoje você vai conferir tudinho sobre eles. Então, bora pro vídeo. Então, estamos aqui na minha máquina e no vídeo de hoje vamos falar sobre os pontos S2. E quais são os pontos S2? São esses pontos aqui dessa terceira leva, ok? Eu já tenho um vídeo falando sobre essa leva de pontos e no vídeo de hoje vamos falar sobre essa daqui, ok? Caso você tenha dúvida sobre esses dois tipos de pontos aqui, tá? Esse grupo de pontos e esse grupo de pontos, os dois vídeos vão estar aqui na descrição. Combinado? Vamos agora para esse tipo de ponto aqui. Então, eu trouxe aqui a minha máquina um pouco mais para frente e no vídeo de hoje vamos falar sobre esses daqui, ok? Que é o S2, ok? Para mim utilizar esses pontos, eu tenho que mudar um volante que fica em cima da minha máquina, tá? Então, é esse volante aqui, ó, tá? Opa, esse aqui, que ele é um pouquinho durinho, sim, tá? Então, ó, esse aqui que é o S1, que é dessa leva de pontos aqui, um pouquinho mais, que aí pro S2 fica mais tenso pra você virar, tá, ó, S2, que é essa leva de pontos aqui, ok? Prontinho, vamos voltar aqui para comprimento, pronto. Vamos lá, nosso ponto A é o ponto reto triplo, que é esse daqui, que a gente tá vendo, nosso ponto A. O ponto reto triplo, ele é muito usado para reforço, para acolchoados, para costuras sobrepostas, para tecidos elásticos também, e também para fazer decoração, ok? Então, se você quer fazer uma telacê, que não é uma telacê, mas você quer fazer uma costura decorativa que aparenta ser uma telacê, esse ponto aqui, ó, fica muito bom nas suas peças decorativas, ok? Nosso próximo ponto é esse daqui, que é o ponto zigue-zague triplo, que é o nosso ponto B. Nosso ponto B, ele serve para suéteres, para roupas pesadas, serve para traje de banho. Ele também pode colocar como ponto flexível, porque ele é um ponto que é de reforço, porém um ponto flexível, ok? Então, o zigue-zague triplo é quase comum como o nosso zigue-zague comum, né? O nosso zigue-zague básico. Só que ele tem mais duas costuras em cima, então zigue-zague triplo é ótimo para reforço de peças, tá? Reforço de costura, né? Uma costura de reforço. Nosso ponto C, que é esse ponto aqui, é o ponto pena, tá? E o ponto pena, ele serve sim tanto para você fazer acabamentos, fazer também costura de reforço, serve muito para fazer costura de reforço. Você pode também fazer união de tecidos, ok? Com esse tipo de costura, porque é só você fazer essa costura que já tá a união de tecido e o acabamento tudo junto, ok? Se você fizer na borda do tecido, esse ponto aqui já serve também como acabamento pro tecido, ok? Nosso próximo ponto é o ponto D. Nosso próximo ponto D. Ponto pirâmide. O ponto pirâmide, ele serve para você fazer acabamento de tecido. Você pode fazer uma costura decorativa com esse ponto aqui, dependendo da largura e comprimento. Esse ponto sai igualzinho que tá aqui na tela para vocês, ok? Você pode também fazer uma costura sobreposta, uma costura decorativa sobreposta, tá? Pesponto, esse ponto aqui, fazer um pesponto em um zíper fica maravilhoso, tá? Costura decorativa com esse ponto aqui também fica lindo, ok? Então, você pode fazer várias costuras com o nosso ponto D. Nosso próximo ponto é o ponto E, que é esse daqui, que é o ponto overlock inclinado. O overlock inclinado, ele é muito bom para você fazer união de costuras de arremate, você pode costurar malha, você pode costurar roupas que o tecido ele estica, né? Então, tecidos que contém elastano, ou tecidos que também contém o fio
com um elástico, você pode sim usar esse tipo de ponto aqui. Esse ponto também eu uso bastante para fazer um acabamento em tecidos que desfia. Ele é muito bom para você fazer também, tá? Ele é muito bom para você fazer costura de acabamento em tecido que desfia. Então, esse ponto aqui é ótimo. Nosso próximo ponto é o ponto F. Nosso ponto F se chama ponto overlock elástico. E por que ele se chama assim? Porque ele tem esse zigue-zague, tá vendo? E ele tem um ponto reto com um ponto zigue-zague. Então, ele é maravilhoso para você costurar tecidos que tem elástico, costuras elásticas, né? Costuras decorativas também, ele fica muito bom. Costura de reforço também fica maravilhoso esse ponto aqui, ok? Então, traje de banho, que geralmente traje de banho é com tecido elástico, né? Tipo biquíni. Olha só, biquíni, o tecido é grosso e é elástico. Então, esse ponto aqui, ó, você pode usar ele. Nosso próximo ponto é o ponto G. Ponto G é esse daqui, que se chama espinha de peixe. Sim, esse ponto aqui você pode usar pra quê, Esté? Pode usar para fazer costura de união de tecido, porque esse ponto, ele tem o ponto zigue-zague e o ponto reto juntos, tá? Você consegue ver ele aqui, ó, um zigue-zague de um lado e ponto reto desse lado e ponto reto desse lado, né? Então, você pode usar para fazer costura de arremate, você pode fazer pesponto, você pode usar para fazer barras, tá? Você pode usar esse ponto para fazer costura de reforço e ele é maravilhoso para você fazer acabamento de peças, tá? Nosso próximo ponto é o ponto H. Ponto H se chama ponto de assistente. Esther, não entendi, foi nada. Como assim ponto de assistente? Ponto de assistente é bom para você fazer união de patchwork, tá? Ponto. Só de eu falar isso já fica maravilhoso esse ponto. Por quê? Porque ele tem um ponto de um lado e o ponto do outro, certo? Então, aqui você pode fazer a costura no meio, pode unir os dois tecidos e fazer essa costura. Ele vai unir os seus tecidos, além de fazer o acabamento e a costura decorativa. Tudo num só ponto. Olha que maravilha. E você pode costurar ele com qualquer tipo de linha, tá? É claro que na regulagem certa, tá? Então, é bom que você saiba regular bem esse ponto. Nosso próximo ponto é o ponto I. Ponto I é esse ponto aqui, ó, meio estranho, que também se chama ponto de pena. Só que ele não é o ponto de pena comum, ele é o ponto duplo de pena, ok? E ele é muito bom para você fazer costuras em tecidos planos e é bom também para você fazer costura de acabamento e também decorativa e também pesponto, tá? Você pode usar esse ponto, ele sai igualzinho, tá aqui na tela pra vocês, porém é claro que você precisa regular ele bem pra ele ficar igualzinho, tá aqui na tela, ok? Qual tipo de tecido que você pode costurar com ele? Todos os tipos de tecido. Claro que trocando a sua agulha e vendo a linha legal para você fazer esse tipo de costura. O nosso próximo ponto é o ponto J, que é esse ponto aqui, tá? Esse ponto J aqui é o ponto louco Z. Ponto louco Z é o nome desse ponto. Ele serve para você fazer costura de reforço, acabamento e pesponto. Se você quer um ponto que ele é forte, porque ele faz uns retrocessos no meio do ponto, tá? Então, esse ponto, ele sai realmente assim, ó, bem louco, como é no próprio nome, né? Um ponto louco Z. E ele faz um retrocesso, vários retrocessos ali no ponto. E o nosso último ponto é o ponto louco N, que é aqui, que é o ponto K, né? Que se chama ponto louco N, tá? Ele é muito bom também para você fazer uma costura de reforço, acabamento e sim, a costura de reforço, por quê? Porque ele também faz uns retrocessos no meio do ponto, né? Faz aqueles vai e volta da agulha da máquina. Então, é muito bom. Esses dois últimos pontos aqui são ótimos para você fazer
uma costura de reforço e um acabamento, seja ele qual for. Depois desse vídeo, eu quero saber qual máquina que você tem aí do outro lado para mim fazer o nome dos pontos da sua máquina aí. Vamos fazer? Então deixa aqui nos comentários qual é o nome da sua máquina, que eu vou fazer o nome dos pontos da sua máquina agora. Combinado? Eu espero aqui nos comentários, tudo bem? Deixa muito like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no botãozinho vermelho caso você ainda não é inscrito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!